Então, vamos iniciar o nosso Evangelho da Manhã. Dona Vânia inicia. Graças a Deus. Vou desligar meu áudio. Graças a Deus, sim, Eliane. Graças a Deus, todas nós, porque estamos aqui reunidas mais uma vez, né? Nesse domingo de céu azul, frio aqui, calor ali, mas sentindo a presença do nosso querido Jesus junto de nós. É maravilhoso, a gente chama, a gente pede, a gente clama e ele vem, né? Junto com esse clamor, precisamos se vigiar para não decepcioná-lo. Obrigada, Jesus, por mais esse dia, por mais esse encontro. Pedimos hoje, Jesus, nesse momento de rogativa, não só por nós, Senhor, mas pelo mundo inteiro. O mundo está em conflito, sob desorientação total. E se nós estamos nesse momento, aqui, nesse mundo grande de nosso Deus, é porque estamos recebendo essa responsabilidade, temos esse compromisso de buscar a paz, não só para nós, mas para o mundo inteiro. A paz, Senhor, a força para os nossos irmãos queridos que estão por aí, partindo sem saber até como e por quê, sob a destruição daqueles que tomam o poder, mas não se responsabilizam. Misericórdia, Senhor. Eu estou assim, desde ontem, precisando pedir forças a todos os meus irmãos queridos, por nossos irmãozinhos que estão aí pela terra. São mortos-vivos, caminhando sem saber para onde e por quê. Abençoa, Jesus. Abençoa a nossa terra. Abençoa a terra dos nossos irmãos. E traz a paz, Jesus. É só do Senhor que vem a paz. Vamos iniciar rogando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e meditando cada palavra, que é um verso, é um poema. É o Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso santo e verdadeiro nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra e também nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em novas faltas, mas livra-nos de todo o mal. É por todos os nossos irmãozinhos na terra. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, vamos ler aqui a mensagem que nós temos para hoje, Eliane. Abri aqui no livro O Pão Nosso, no Pão Nosso hoje. Está aqui na página 31. Ansiedades. Abri aqui agora. Me ajuda aí, Eliane. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem está falando é Pedro.
capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Olha, invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e com sabedoria, saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque a estrada terrena desdobra muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Vai lá. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Nossa, hein? Tá vendo? Para mim, viu, gente? Espero que tenha sido para vocês também. Veio aí o recado, Eliane. Graças a Deus. Graças a Deus. Como sempre, a espiritualidade vem em nosso socorro na hora certa, né? Bom, o nosso evangelho, que já se inicia com tanta beleza, nos falando da ansiedade, esse mal que hoje, né, assola a humanidade, porque hoje, em todos os quadrantes do mundo, a ânsia do ter, do conquistar, né, tem feito o homem estar sempre ansioso, nem sempre pelos só os bens, mas ter sabedoria, aí a ansiedade de estudar muito, né? Ansiedade de estar sempre junto da família, tudo leva à ansiedade, estar em relação com o outro, e isso tem nos levado ao desequilíbrio. Cada vez mais desequilibrados nos encontramos, porque nós não fazemos como Pedro recomendou aqui, ó, lançando sobre ele, lançando sobre Deus, para Deus, a nossa ansiedade. Ou seja, lançar a nossa esperança, lançar o nosso desejo, lançar as nossas expectativas, e entregar nas mãos de Deus, porque Ele cuida e vela de todos nós, o tempo todo.
né? Então, é isso que Pedro está querendo nos dizer. É isso que ele está nos orientando. Deixe de tantas inquietudes, às vezes coisas que não estão no seu poder. Entregue na mão de Deus e confie. Faça a sua parte. Trabalhe seus valores morais, desenvolva seus potenciais da alma, que a gente vai chegar e conquistar o nosso objetivo, pelo menos o objetivo certo, o objetivo da plenitude do espírito, né? Do nosso equilíbrio maior. E hoje o capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, não viria uma mensagem, né, tão diferente, tão distante, sempre tudo muito próximo. Nós vamos falar da verdadeira pureza das mãos não lavadas. Se a gente fosse pegar o pé da letra, todo mundo lavou a mão para pegar no Evangelho, porque é sagrado, né? Se a gente fosse pensar no que os homens daquela época estavam falando, só na coisa puramente exterior. Mas Jesus vem nos dar uma lição grandiosa. Então, os escribas e os fariseus, vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e questionaram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando tomam refeições? Eu imagino, gente, eu fico assim pensando, parece criança que chega aos pés do pai e fala assim: ah, Senhor, por que o meu irmão ali ganhou mais do que eu? Por que o copo dele está mais cheio e o meu está mais vazio? Sem refletir primeiro, né? Então, Jesus vai responder: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Ora, a primeira pergunta aqui foi muito materializada, é muito terra a terra. Então, os fariseus, os escribas, que eram os homens da religião da época, né, gente que lê o Evangelho, a gente sabe disso. Então, eles perguntam algo que eles levam muito a sério, que é algo fútil, material. Por que não lava as mãos para tomar refeição? Por quê? E aí Jesus vai perguntar de algo muito mais profundo que eles precisariam estar se preocupando, né? Bom dia, Vivi, bem-vinda, meu amor. E Jesus, mais uma vez, chama a atenção: acorda, meus irmãos, acorda. Não se preocupe com coisa tão fútil, que é lavar a mão para comer. É claro que hoje a gente sabe da questão da higiene, mas Jesus vai chamar atenção. E por quê? Que vocês não se preocupam com algo muito mais profundo, que são os mandamentos de Deus, que é muito mais importante. E por eles serem homens da religião, responsáveis por conduzir as almas naquela época, Jesus chama essa atenção porque eles estavam se desviando, se preocupando com a superficialidade, a futilidade. E aí a gente pensa hoje, e nós, né? Muitos de nós estamos nos assemelhando aos escribas e os fariseus, nos preocupando com o exterior do copo, nos preocupando se estamos lavando o copo bem lavado, não. Nós estamos nos preocupando se lavamos a mão, nós estamos nos preocupando, será que nos arrumamos direitinho para ir para a igreja? Será que eu peguei o melhor vestido, o melhor sapato, a melhor sandália? Será que? E a preocupação sempre com o superficial, com aquilo que nós não iremos levar quando retornarmos para a nossa casa espiritual,
que é a nossa verdadeira morada. Nós estamos transgredindo os mandamentos de Deus e muitos de nós não estamos nos preocupando. Ai, como é isso? Eu estou sendo generoso com meu amigo quando eu olho, quando ele erra, né? Quando ele se equivoca? Será que eu, no meu dia a dia, tenho sido caridoso com o outro? Nos momentos de dor ou nos momentos de alegria? Na dificuldade que ele está passando? Será que eu não estou transgredindo, meu Deus, os seus mandamentos para seguir o que é mais fácil? Pegar o evangelho e ler todo dia, sem uma reflexão profunda, levar um prato de sopa, que é essencial, gente, é importantíssimo, levar um prato de sopa para quem tem fome. Mas será que eu não estou esquecendo de levar junto uma vibração amorosa, né? Uma prece, observar o que mais ele está necessitando, além do para o corpo físico, para além, olhando para as necessidades espirituais, é isso que Jesus está perguntando para eles e perguntando para nós hoje. Bom dia, Eudson, bem-vindo, meu irmão. Porque Deus estabeleceu o seguinte mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E também esse outro: aquele que ultrajar seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, ele estava falando para os escribas e fariseus, e está falando para os de hoje também, porém afirmais: aquele que disser seu pai ou a sua mãe, disser, gente, é ofender, né? Tirar, tratá-lo como os pais como um qualquer, é isso. Mas aí os escribas e fariseus dizem, né, que toda oferenda que eu faço a Deus vos é útil. Então, ele satisfaz a lei, ainda que depois não honre e nem ampare seu pai ou sua mãe. Assim tornaste inútil o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. É um exemplo que o Cristo trouxe. Se, né, seguindo aqui o que está no Evangelho, se você não é capaz de tratar com respeito, dignidade, amor os seus pais, você está transgredindo a lei. Mas, para a superficialidade, fazer alguma oferenda, né? Rezar 200 Pai Nosso, vazio, sem o coração estar de acordo, fazer uma penitência, né? De jejum, está tudo bem. Isso é o superficial. Jesus está nos convidando aqui a refletir, a gente fazer, pôr em conformidade as ações do dia a dia com o desenvolvimento do nosso potencial da alma. Levar o prato de alimento junto com afeto, com amor, junto com um olhar que não julga, mas um olhar que acolhe. Levar. Desculpa, gente. Quando eu estiver conversando com os meus irmãos, ouvi-los, mas ouvi-los de verdade. Muitas vezes estamos com nossos amigos e eles estão ali falando de suas dores, de suas inquietações, e nós não estamos escutando. Nós não estamos participando com o que é mais profundo. Além da nossa atenção, está envolvendo aquele irmão com uma prece, com atenção, porque é isso que Jesus está falando aqui, ó. Eu faço
eu pego aqui meu evangelho e leio todo dia de manhã. Mas isso é um ato exterior. E o ato profundo, em conformidade com os ensinamentos do Cristo, como é que tem sido? Eu tenho me esforçado para ser caridosa, eu tenho me esforçado para ser generosa, eu tenho me esforçado para ser verdadeiramente irmã, irmão do meu irmão, com todo o meu potencial, ouvi-lo, escutando e vibrando para que ele encontre, né, a solução para as suas dificuldades, encontre conforto para a sua dor. Porque nós não temos respostas, porque nós não somos perfeitos, mas nós temos um potencial de fazer com a conformidade com o que o Cristo falou, utilizando os nossos valores morais, utilizando todos os valores que ele nos ensinou, sermos fraternos. A fraternidade... Peraí, gente, só um minutinho. Baixa o som, por favor. Desculpa, é que a manhã está ouvindo alto. Então, a gente precisa, o que Jesus está nos chamando, é trabalhar com essa verdadeira pureza, estar em conformidade com o que a gente faz no exterior, a gente fazer com o interior envolvido, com os nossos potenciais da alma, os nossos sentimentos, né? A nossa boa vontade, sair da superficialidade e, de fato, atuarmos com o que é profundo, com o que é belo, atuarmos com o que nós estamos buscando desenvolver em nós, a caridade, que é o amor em movimento. Eu gosto muito de utilizar esse termo que eu aprendi, porque quando a gente fala eu amo, é uma coisa muito estática, não é um sentimento que Jesus nos ensinou. Porque quando Jesus falou do amor, ele falou do amor levantando os caídos, fortalecendo os fracos, curando os doentes. Então, em movimento. Então, amor em movimento é a caridade. Por isso que Paulo de Tarso vai nos lembrar sempre que se nós não tivermos caridade, nada serve. Então, se a gente continuar na superficialidade, sem participar com o coração, com o amor em movimento, né? Está fraquinho, está como os escribas e os fariseus aqui do livro. É verdade, dona Vânia? Eliane, eu já estava com o dedinho aqui para poder pedir. Eliane, é o famoso orai e vigiai, né? Porque nós vamos orando, né? Ai, meu Deus, eu quero fazer, né? Precisamos fazer. Igual hoje eu fui muito tocada, eu estou muito tocada com a situação do nosso mundo inteiro, né? Então, orando, vamos orar, vamos pedir. Mas na hora que chega bem pertinho de nós, que é onde entra o vigiai, né? Aí, eu não posso, agora eu não tenho tempo, deixa eu fazer minhas contas aqui, ver se eu posso ajudar, né? Veio assim para mim, né? É isso aí, Eliane, ótimo, estou contemplada. Que linda! E é isso mesmo, Navane, a gente tem que estar... É por isso que é bom o evangelho, tá vendo? A gente vai trocando os nossos entendimentos e fica melhor, a gente entende ainda mais e nos motiva, né, a sair da nossa comodidade. É isso aí, a situação no nosso mundo. A gente não pode ficar só no falar, vibrar, vibrar, vibrar paz, vibrar equilíbrio, vibrar amor, né? E no nosso entorno, ir aplacando as guerras, ir aplacando a fome, né?
Vamos continuar com Jesus. Eita, mas Jesus tem hora que ele pega pesado. Hipócritas. Olha só. Isaías bem profetizou de vós quando proclamou: este povo me honra com os lábios, mas conserva o coração longe de mim. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenanças humanas. Ou seja, fórmulas, né? Pentear o cabelo desse lado, porque agrada a Jesus. Vai comer, lava as mãos, né? Para mostrar para o mundo. Veste de amarelo para ir para o centro espírita. Ó, bota todo mundo de amarelo, que é para todo mundo saber que você está indo para o centro espírita. E isso são ordenanças, isso são só a superficialidade. Por isso que Jesus chama muitos, me chama de hipócrita, né? Naquele momento eu estava só na superficialidade e esquecendo de seguir o profundo. E eu acho muito lindo quando o padre Fábio de Mello fala do profundo, porque ele tem um entendimento muito lindo dessa ação que envolve o ser por completo. O profundo é você sair dessa superficialidade que os escribas e fariseus, que nós estávamos lá no passado fazendo, e irmos para o profundo da ação. Irmos por inteiro, doar por inteiro, amar por inteiro, vibrar por inteiro. Quando eu falo muita luz, que realmente eu me esforce, pelo menos, para que saia do meu peito uma rajada de luz e envolva o meu irmão, né? É sair dessa superficialidade e buscar o profundo dos ensinamentos de Jesus e pôr em prática, movimentar o amor. Depois, chamando o povo, Jesus disse, continuou lá nos orientando: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que suja a pessoa, mas o que sai da boca. O que sai da boca provém do coração, e é o que o torna, e é o que torna impura a pessoa. Pois é do coração que procedem maus pensamentos, assassínios, adultérios, fornicações, latrocínios, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicências. É isso que torna impura a pessoa. O comer, sem haver lavado as mãos, não é o que a torna impura. Olha que chamado. Jesus, ele não nos ofendeu, né? Não nos agrediu. Ele falou: ô meu filho, faça um pouquinho mais. Caminhou os 1000 passos, dê 2000 passos. Porque não é aquilo que você come, né? Não é o que você vê o outro fazendo que te torna impuro. Não é o que você observa o outro roubando, não é o que você observa o outro isso, e está com o dedinho apontando. Isso que torna você impuro, que quando você aponta, você diz que você está julgando e condenando. E quem é você para julgar e condenar? Muitos que vão levar a ajuda, pensa, por que fulano, por que esse coitado não se levanta daí, aproveita e vai fazer isso? Ah, estou falando o que a gente ouve muito. É muito fácil, é fácil para o morador de rua, está sempre recebendo comida, roupa, não precisa trabalhar. Isso aí é o difícil, né? É o superficial. Mas ninguém sabe. Já preocupou em olhar qual é a dor que levou este irmão a buscar a vida sofrida fora do lar?
O que levou o irmão a levar a vida sofrida do usuário de droga? É a dor que importa, não o que ele está fazendo. O que ele está fazendo é a ponta do iceberg. Então, é chegar, ouvir e oferecer para ele um ombro amigo. Meu irmão, até hoje a vida para você é muito difícil, né? O que te levou nessa atitude, a tomar essa atitude é muito difícil, né? Eliane, não aguento. Fale, dona Vânia. Olha, ontem assisti uma live, parece que é Haroldo Dutra, sabe? Falou sobre isso aí com as suas palavras, viu? São os que eu já acho que até falei aqui na abertura, os mortos-vivos. Então, se ele te estende a mão na rua, um morador de rua te pede, aí muitas vezes fala assim, não vou dar não, porque ele vai usar mais droga, ele vai continuar bebendo. Foi mais ou menos isso aí, tá? E aí, aquilo, mesmo que você dê para ele uma notinha, aí você não está fazendo a caridade, porque junto com aquela nota, você enviou aquele pensamento, não vai adiantar nada. Ou então tem um outro que fala com você só para... Que nada, é drogado, é morador de rua. Então, aquela carga vai piorar a situação do nosso irmão de rua. Exato. Porque, não é? Ele não recebe como caridade. É mais ou menos isso, não é, Eliane? É isso, mais ou menos não, é isso mesmo, dona Vânia. Você tem que fazer por inteiro, porque nós não sabemos, eu aprendi isso, não que estou perfeita ainda, mas venho aprendendo isso há muito tempo atrás, eu digo há muito tempo, não é 50 anos, mas há 30 anos atrás, há uns 28, 29 anos atrás, eu morei em Santos, em São Paulo, durante um tempo, na Legião da Boa Vontade, né? Eu precisei mudar de áreas para trabalho, né? E aí foi o trabalho que me ofereceram e eu fui, e para mim foi uma experiência fantástica. E lá tem a Ronda da Caridade. Quem conhece a Legião da Boa Vontade tem um trabalho magnífico. E eles têm a Ronda da Caridade. A gente equipa combis com comida, roupa, medicamento, livros, água, e vamos nós, com a nossa boa vontade, visitar os irmãos moradores de rua, que em São Paulo usar há milhares. Em Santos, da mesma forma. E a gente foi, e um senhorzinho chamado Seu Luiz. Seu Luiz já desencarnou há muito tempo, ele era portador do HIV, morava na rua, e ele, né, lá eu conheci Seu Luiz. Na primeira vez, eu só me aproximei, entreguei junto com todo mundo, toda a assistência, mas a gente retorna outras vezes no mesmo lugar para ver o andamento daquele irmão, quais as assistências a mais que pode se prestar. E uma vez que eu fui, sentei com o seu Luiz na sarjeta, assim, sarjeta, para quem não sabe, é o meio-fio ali, né, no meio da rua, na calçada, sentei com ele e a gente foi conversando. Homem inteligentíssimo, estudado, tudo. Tinha família que morava em Santos. E a gente conversando, eu ousei perguntar a ele o que o levou para as ruas. E aí ele começou a falar, não vou falar de tudo, né? E depois a gente não vou falar, e depois a gente conversando, o seu Luiz disse o seguinte, a gente, no meio da conversa e tudo, aí ele falou, minha filha, já no senhor, que coisa interessante, você é uma das poucas pessoas, vocês, porque todos fazem esse trabalho, vocês são das poucas pessoas que trazem o alimento do corpo e o alimento da alma. Porque dificilmente, raramente uma pessoa se preocupa com o que me levou, com o que me trouxe para a rua. Só se preocupa que eu estou na rua, que eu estou com fome, que eu estou com fome, precisando de roupa e de alimento. Sim, preciso.
Mas esse instante de diálogo com você, em que eu contei para você as dores que me trouxe para a rua e para as drogas, me alimentou e me fez bem, como há muito tempo eu não sabia. E aquilo eu carrego até hoje e vou levar para sempre. Porque não é você ir para o AA, para o ANON, para a visita do morador de rua, e levar comida, levar água, levar. Não, isso é importante para ele, para o corpo. Mas para o efeito verdadeiro da presença de Jesus ali, é você buscar entender qual foi a dor que o levou àquela condição. É aí que é a verdadeira caridade. O que levou esse irmão a esta situação? É isso que é o profundo, que Jesus está nos propondo. Vá lá, leve o copo d'água, leve mesmo, ele está com sede, mas se preocupe com o que levou ele a esta situação. Não para julgar, não para divulgar, mas para sentir junto. Quando você sente junto, você está realmente entregando a ele um pouquinho do que ele está precisando, de ser percebido, de ser amado, de sentir Jesus ali presente naquele ato. A campanha da Fraternidade Alta de Souza também nos leva a essa tarefa. Não é só ir fazer a campanha do quilo, não. É ir sentir a dor alheia, é ver a dor escondida, aquela que a gente, passando rapidamente, não enxerga. É olhar nos olhos. Não é à toa que o povo fala que são as janelas da alma, conversar olhando nos olhos, porque aí você está sentindo o que o seu irmão está sentindo. E nesse ato você estende o pensamento de consolo, de amor. E isso aí promove o que Jesus está falando. Sair do superficial e ir para o profundo. Mergulhar de cabeça na tarefa. Então, escutai e compreendei bem, porque não é o que entra na minha boca, mas é o que sai da minha boca que vai fazer a diferença. Porque sai daqui, sai de um coração que ama, de um coração que sente, de uma mente que pensa, compreende e convida Jesus a fazer parte daquela ação, daquele movimento. Então, os discípulos, aproximando de Jesus, indagaram-lhes: sabeis que os fariseus, após terem ouvido o que proferistes, estão escandalizados? E Jesus responde: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, precipitam-se ambos no fosso. Quem nos trouxe isso foi São Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Está lá na Bíblia. Eliane, seu áudio fechou. Aí, abriu agora. Abri. Ai, Pai, como é tocante quando a gente está em família, fazendo evangelho, e a gente entende o que o Senhor quer dizer. Toda planta que meu pai arrancou, que meu pai não plantou, será arrancada. Então, é o consolo também, gente. Eu inicio pelo consolo.
Todo ódio, todo rancor, todo julgamento, todas as mazelas inferiores que carregamos em nós, é uma planta que Deus não plantou. Então, ela vai ser arrancada. Primeiro consolo, né? E aí vem esse consolo para a gente. Se a gente ainda não desenvolveu os valores da alma, é uma planta que Deus não plantou na gente. Deus não plantou o egoísmo, o orgulho, a vaidade, não. Mas a gente está aqui. Mas Jesus diz que será arrancada. Diz que será arrancada. Mas aí ele vai falar, né? Que nós somos cegos conduzindo cegos, quando nós não nos atentamos para o vigiai e orai. Quando eu vigio, quando eu observo, quando eu estou atento, eu não erro tanto. E quando eu oro, eu estendo a mão e peço a Jesus que segure e me conduza. Não é, dona Vânia? Perfeito, Eliane. Está lá, né? Está na Bíblia. A Igreja Católica fala toda hora, os padres, os pastores na Igreja Evangélica, né? Está aí, é o orar e vigiar, e aí a gente acrescenta, e cumprir, né? E cumprir. Isso mesmo. Assim eu vejo, tá, Eliane? Vamos sair da superficialidade e ir para o profundo. Porque nós somos cegos, ainda somos cegos conduzindo cegos. Porque a gente ainda não entendeu tudo, né? Mas a gente está se esforçando com o que a gente já entendeu. A gente ainda não faz tudo, mas a gente está se esforçando para cumprir o que Jesus deixou para que a gente cumprisse dentro da nossa capacidade, dentro da nossa possibilidade. Porque ele sabe que a gente ainda não temos tudo para oferecer. Por isso que ele é nosso mestre e guia. É por isso que ele está o tempo inteiro, com os braços abertos. Mas não no ato da cruz, mas no ato do acolhimento. Venham, venham todos. Faça como eu fiz. É isso que ele está nos convidando. Então, quando Jesus falava, um fariseu suplicou que jantasse com ele. Fosse lá jantar na casa dele. Aí Jesus foi e se colocou à mesa. E aquele fariseu que o convidou, né? Uai, ele não vai lavar as mãos antes de jantar? E aí Jesus vai falar: vós, fariseus, tendes enormes preocupações em limpar o exterior da taça e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Aquele que fez o exterior, não fez o interior? O Pai é o divino construtor. O Pai é quem fez tudo, tudo lhe pertence. Mas a gente ainda se preocupa com isso. A gente se preocupa em se apresentar bonitinha, batonzinho, cabelinho, todo, como diz os meninos lá da escola, na régua, tudo arrumadinho, para falar, Dona Vânia gosta, para falar do Evangelho, mas e as ações do dia a dia? Não é nem na rua, é dentro de casa. Como é que está? Aquele filho mais difícil, como é que você está no trato com ele? Como é que você está olhando para ele? Tudo bem que a mãe, a gente, né, aprendeu, isso a gente já herdou, a gente já olha com muito amor, mas às vezes dá uma vontade de engolir de volta e refazer o processo para ver se vem diferente, né, dona Vânia? Às vezes dá vontade de ir lá na orelha, dá, né, Tassiana? Tassiana Rio. Dá vontade
vontade mesmo. Mas aí é que entra o estender o nosso olhar carregadinho de amor. Quer falar, Tassiana? Fala. Eu acho, inclusive, que é um processo para que a gente aprenda a esperar, né? Porque a gente, ainda mais nesses dias modernos, a gente fica nessa ansiedade de transformar o outro, né? De transformar do jeito da nossa régua, da nossa Exato. medida. E não é assim que funciona. Deus não fez a gente para a gente olhar para o outro, a não ser para ajudar, mas olhar os defeitos do outro. Fez para a gente olhar a gente mesmo. Né? E a gente, nessa ânsia, a gente quer o filho de determinada maneira, só serve se for assim, né? E a aceitação que o Cristo teve, né? Que é nosso exemplo, que a gente tem que seguir, né? É duro, mas é verdade. O Eliane, e meu sonho é que não só as mães tenham esse olhar, mas os pais também. Porque, normalmente, né, eles são mais difíceis de entender. Aí sempre acha que a mãe está defendendo o errado, que a mãe protege, mas tem que proteger mesmo. Tem que defender mesmo, é seu filho. Então, que esse olhar seja estendido aos pais também. É só isso. É só isso, não, é tudo isso. Tudo isso, Lúcia, é isso mesmo. Eu ouvi, não sei onde que foi que eu li, aí tem um desenho da cruz, né? O pai é o pé do chão que sustenta, a gente fala que é, mas quem é o esteio da casa? É a trave. Quem é a trave? É a mãe. Nós herdamos de Maria de Nazaré esse potencial de amor. É por isso que fala que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor que Jesus fala. Porque a gente ama os nossos filhos do jeitinho que eles são. Tudo bem que a gente quer moldar, né, Tássia? A gente queria, poxa, eu idealizei meu bebê, piquititinho ali, eu idealizei ele assim, tudo perfeitinho. E aí ele cresce, vira aqueles bonecos de... Ele já vê aqueles bonecos infláveis que ficam na porta do serviço, assim, e a gente rebola junto. Nós, mães, olhamos e rebolamos juntos. O pai, não. O pai, que é aquela trave fincada na terra, não vamos nos esquecer, é também um filho que a gente também tem que ajudar. Porque somos todos filhos de quem? Do mesmo pai. Eles vêm com defeito de fábrica. A gente também veio. Só que os nossos defeitos são outros, né? E é difícil. Realmente, para a gente é difícil, imagine. Né? Compreender o filho que a gente idealizou e que não deu defeito no meio do caminho, caiu uma peça importante no meio do caminho, e ele hoje é diferente. Não é o que eu queria, não é o que a gente sonhou, que a gente idealizou, nem fez a faculdade que a gente queria. Nem isso. Né? Tudo bem, está tudo certo, mas o pai acha que não. O pai só vê a peça que ficou faltando. Só isso. Né? Mas vamos lembrar daquela mãe que educou ele. Ela educou também com muito amor. Ela também passou pelas mesmas agruras que nós. E hoje a gente recebe o produto da peça que está faltando também, que a gente também falta. E aí a gente tem que ir para o profundo, né? Amá-lo e buscar nesse amor compreender.
Porque modificá-lo, como diz Tassiana, nós não vamos. Não vamos. Eu canso de dizer às meninas que eram, eu falava, né? Eu era fui evangelizadora de crianças e jovens muitos anos. E aí os meninas, a gente conversava e tudo, e as meninas falavam de namoro e tudo. Primeiro falava de profissão, eu achava maravilhoso, eu sempre dizia assim, você pode ser o que você quiser, mas no que você for fazer, faça com amor e com perfeição, o máximo que você puder. Ponto. Aí eles vêm falando dos namorados. Ah, tia, eu quero assim, eu quero assado, eu quero assim, eu quero assado. Eu falo, ótimo, a gente quer isso mesmo, o perfeitinho. Mas não vamos encontrar. Nós só vamos encontrar o que está faltando, uma peça que caiu pelo caminho. Ah, mas com o tempo ele muda. Não muda, se ele não quiser. Não muda. A gente, né? 5 minutos, entendi. Não muda. Mas o que a gente pode fazer? Sair do ato de lavar as mãos e ir para o ato de abraçar, ir para o profundo. É difícil, a nossa tarefa é difícil. Pensa, a gente não faz isso com o filho, que foi a gente que pariu, e que a gente ainda acha que é dona, né? A gente acha que é meu filho. O meu mandou aqui recado para mim aqui agora. Mãe, já saí para assistir o jogo fora. Né? E aí a gente tem que aprender a aproveitar todas as oportunidades. Eu não estou lendo o capítulo 10, gente, porque esse capítulo 8 e 9 nos deu muito o que falar, né? E aí eu vou só dizer o seguinte, que o objetivo do nosso estudo do Evangelho no Lar é exatamente esse. A gente ir buscando Deus para nos conduzir. Partilhar essas nossos aprendizados, nossas dificuldades. E entender como a gente já está buscando entender. Que a gente precisa olhar para o outro e lembrar que a peça que ficou pelo caminho também me falta. E estamos juntos para crescermos. E o Evangelho no Lar é o maior recurso para nos ajudar no processo de educação, autoeducação, e ajudar a educar os nossos companheiros de jornada que está no lar conosco, né? O Evangelho no lar. Quando a gente traz o Evangelho para o lar, abre-se uma cortina, um toldo de proteção. E aí fica mais fácil para Jesus nos encontrar e nos fortalecer. Tá? Se posso pedir para você fazer a prece? Então, vamos lá. Então, vamos todos juntos elevarmos o pensamento a Jesus, o bondoso amigo, o médico das nossas almas, agradecendo a Ele a bênção desse suporte maravilhoso, que é o culto do Evangelho no Lar, entre amigos e irmãos, que nos proporciona a paz que necessitamos para a caminhada evolutiva. Rogamos, Senhor Jesus, que possa abençoar todas as famílias aqui reunidas, abençoando o nosso planeta, as pessoas, Senhor, que também estão no mesmo barco que nós, nesse processo de transformação íntima. Rogamos, Senhor, que derrame suas luzes e bênçãos, sua paz bendita, o medicamento das esferas superiores em nossas águas, em nosso lar, em nosso corpo físico e espiritual, para podermos, Senhor, vibrarmos com intensidade de amor para todos os nossos irmãos.
Rogamos que essa semana possa ser uma semana produtiva, amparada, Senhor, pelo seu Evangelho. Nos abençoa, nos proteja e nos ilumine sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Que assim seja. Desculpa, gente. Graças a Deus. Beijo. Gente, beijo. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela partilha, por cada vibração. Agradeço a Deus a oportunidade do Evangelho em nosso lar, porque é um remédio maravilhoso.